Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Eu sei, vocês estavam com saudade, né? Eu demorei um pouco mais que o normal dessa vez, mas é porque eu tô tentando organizar minha vida pra voltar aos episódios mais periódicos, sabe? Eu sei que tem muita gente falando que a maioria dos podcasts está sumindo, que os podcasts preferidos estão parando de fazer. E assim, gente, eu posso prometer que eu não vou parar, porque eu não faço podcast pela fama, nem pelo dinheiro, nem por nada assim. Eu faço porque eu gosto. Eu sempre gostei de história de terror e sempre gostei de contar história. Então assim, eu vou continuar aqui. Eu não vou a lugar nenhum, eu só preciso organizar o tempo tudinho, tá bom? Então não fiquem preocupados, tá bem? Mas eu sei que vocês estão cansados de ouvir eu falar e querem saber da história, né? Então, vamos pra nossa história. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Alguns de vocês podem ter lido o livro A Loteria em um ponto ou outro, seja para seu prazer ou como parte do livro da escola. Nós aqui não lemos a loteria, nós a vivemos. Talvez eu possa contar um pouco da história por trás disso, embora eu não saiba se você gostaria de ouvi-la. É difícil mergulhar em todos os detalhes quando você não entende completamente a situação em que foi colocado. Em breve, você e eu vamos descobrir juntos. Uma vez por ano, no dia 11 de março para ser exato, nossa cidade cedia uma espécie de jogo. 11 pessoas entram no jogo e só um será o vencedor. Aquele que conseguir passar pelo jogo, ou seja, fisicamente, terá comida e dinheiro garantido para durar um ano ou mais. Fisicamente, eles estarão presentes, mas a maioria fica presa em uma espécie de estado de coma depois, para sempre presos nas memórias dos horrores que testemunharam. O que poderia ser tão horrível, você me pergunta? Eu não tenho tanta certeza, mas em breve eu vou saber. Quando o relógio marcar as 22, quando a última luz da rua se apagar e todas as portas da cidade forem trancadas, os desafortunados 11 estarão à própria sorte. Os participantes mais jovens eram muitas vezes o primeiro a ir, plantando-se na porta de sua casa, implorando a mamãe e papai para deixá-los entrar. Mas mamãe e papai eram espertos. Foi há 20 e poucos anos agora, quando Ed Pires abriu a porta para o seu filho, que gritou, implorou por ele. Ed e seu filho foram encontrados na manhã seguinte, com um monte de sangue e tripas onde eles deveriam estar. Alguns tentam fugir, mas isso também não funciona. Luciana Farias, a pobre garota que tinha apenas 16 anos na época, correu para os limites da cidade. Ela estava tão perto. Eles encontraram o corpo dela a cerca de 30 metros da placa de Bem-vindo. Ela estava completamente irreconhecível. Alguns tentaram lutar contra. Que erro bobo. Nem mesmo a polícia estava isenta do joguinho de nossa cidade. O xerife Ricardo, o velho, resistiu, lutou como podia. Os tiros de seu revólver ecoaram pela cidade inteira, sacudindo as vidraças da casa de todos. Ele esvaziou todos os 6 tiros em tudo que ele tentou matar. Não funcionou. Assim como Ed, seu filho, e Luciana, ele também seguiu o caminho do bom Deus. Como eu disse, ninguém tem muita certeza do que nos mata ou por que nós participamos desse projeto. A única pessoa a dar uma dica, José Ramos, o membro mais velho da nossa cidade, é um dos poucos afortunados que viveram para ver a luz do dia. Ainda lutava para falar dos eventos que havia visto. Parecia um de nós, ele me disse, e alguns outros no bar uma noite. Pode ser qualquer um e todos. Ninguém deu muita importância ao que o velho Zé tinha a dizer de qualquer maneira. Ele tinha ficado afetado pela guerra antes de ser chamado para a loteria, além de estar em seus 90 anos nesse momento. Hoje é dia 11 de março e eu tô tentando aproveitar o que poderia ser minha última cerveja no bar. Meu nome
Foi chamado na noite anterior, tirado do chapéu do prefeito que, estranhamente, parecia nunca ser escolhido. Bem, essa é a menor das minhas preocupações nesse momento. Não há nenhum sentimento como isso. Ouvi seu nome ser chamado porque poderia ser muito bem a morte garantida. Lembro-me de como minha mente ficou em branco e meu coração parecia ter caído na terra. Minha respiração arrancada com ele. Ivan Luz, você é o sortudo número 8. O prefeito disse ao microfone. Nossa, que sorte a minha. Olhei pela janela do pequeno e aconchegante estabelecimento. O sol estava quase totalmente escondido atrás do horizonte, a luz dando lugar à escuridão. A hora do jogo estava quase chegando. Ivan, vem cá. O barman colocou as mãos sobre a mesa e se inclinou para perto. A gente vai ter que te expulsar daqui em cerca de 1 hora. Olhei para o Igor, o dono do bar, que tinha uma expressão de dor incomum no rosto, mas os olhos cansados, cheios de arrependimento. Desviei o olhar dele e olhei para o relógio. 9 em ponto. Eu entendo, Igor, mas que droga, né? Eu respondi dando de ombros e trazendo a garrafa para outro gole. Igor se endireitou e cruzou os braços antes de limpar a garganta. Vem aqui comigo, vem aqui atrás, ele disse, gesticulando para mim atrás do bar. Eu terminei o resto da minha cerveja e me levantei hesitante, tentando o meu melhor para permanecer firme. Talvez eu tivesse bebido demais. Eu me arrastei até Igor, que me levou até uma porta no final do bar, rotulada somente funcionários. A porta se abriu para revelar a garagem, um pequeno carro branco e solitário ocupando a sala. Agora presta atenção, Igor disse abruptamente. Eu vou deixar a porta da garagem aberta para você, entendeu? E isso aqui é para você. Ele empurrou uma única chave indescritível na minha mão e fechou meus dedos em torno dela. Eu não tinha entendido. O que é isso? Eu disse, genuinamente confuso. Igor gemeu e se encostou na bancada, que estava cheia de várias ferramentas e papel amassado. Você nunca foi a melhor laranja do balaio, Ivan, disse ele, mexendo em um alicate que havia encontrado. Quando a merda começar, pega aquele carro e dá o fora da cidade. Não olha pra trás, ou você vai ferrar com nós dois. Eu normalmente não sou de afeto, mas sendo um homem praticamente moribundo, juntamente com o fato de que eu estava mais bêbado que o normal, joguei meus braços em volta do barman e o apertei. Eu não vou esquecer isso, Igor. Se eu conseguir, eu não vou esquecer isso, viu? A escuridão envolveu a cidade inteiramente, e como o Johnny Cash disse uma vez, eu tinha mais 5 minutos para ir. Eram 9h55 agora, e todas as casas da cidade estavam quase seguramente trancadas. Igor me escoltou para fora do bar e para o desconhecido que espreitava lá fora. Eu devo minha vida a esse homem se isso tudo funcionar. Olhei ao redor da rua principal da cidade. Todos os negócios, o barbeiro, os bares e a mercearia estavam trancadas e com as luzes apagadas. Algumas das janelas foram até mesmo fechadas com tábuas. Do canto dos meus olhos, eu podia distinguir os sussurros das sombras das pessoas. As outras pessoas que tinham sido chamadas para jogar o jogo. Seus gemidos e gritos caíram em ouvidos surdos. É cada um por si agora. Se eu não tivesse pegado o carro de Igor, talvez estivesse implorando como eles. Quem sabe? 9h59. Comecei a caminhar até o fundo do bar. Eu não estava disposto a esperar e ver o que viria depois das 22 horas. Eu rastejei por baixo da porta da garagem, mergulhando, abaixando, deslizando e me escondendo atrás de qualquer coisa que pudesse me esconder em minha curta caminhada até o carro. Era evidente que tinha acabado de fazer 10 horas. Eu não precisava olhar para o meu relógio de pulso. Um guincho como uma mulher sendo violentamente assassinada com um machado ou algo assim ecoou pelos becos e na garagem, me sacudindo até o fundo da alma. A noite teve um começo agitado para alguém. Minhas mãos tremiam loucamente enquanto eu tentava enfiar a chave na fechadura da porta.
mas finalmente consegui girá-la e houve um clique audível. Bingo! Abri a porta e me joguei para dentro, fechando-a atrás de mim. Mesmo nos confins do carro, mesmo depois de trancar as portas, não pude deixar de sentir a sensação doentia de ser observado, começando a tomar conta de mim. Merda, eu não tenho tempo a perder. Enfiei as chaves na ignição e as virei. O carro não queria pegar. Quando tudo parecia perdido, quando a sensação de completo pavor começou a se infiltrar, o motor rugiu para a vida. O motor bateu violentamente e os faróis estavam fracos mesmo na configuração mais alta, mas ainda era minha passagem de ida para a sobrevivência. Eu engatei a ré e joguei meu braço em volta do banco do passageiro, examinando meus arredores antes de sair. Meu coração caiu. Caiu 10 vezes mais forte do que no momento em que meu nome foi chamado para o jogo. Uma figura estava parada a não menos de 6 metros de distância, na entrada da porta da garagem que agora estava completamente aberta. Parecia humano como você e eu, mas estava com muita confiança para ser um dos 11 que se encontravam aqui fora. Eu podia sentir seus olhos queimando nos meus. Eu sabia que estava olhando diretamente para mim. Ele ficou de 4 e saiu galopando, com a graça de um cachorro, como se estivesse acostumado a viajar assim. Enquanto eu observava submergir nas sombras, se esconder, posso dizer com confiança que aquela criatura não era uma de nós. Seus braços e pernas eram muito mais longos do que qualquer outra pessoa que eu conheço, estendendo-se a comprimentos aparentemente impossíveis. Soltei a embreagem e pisei no acelerador com tudo que eu tinha. O carro estremeceu antes de dar um solavanco para trás, deixando um turbilhão de poeira em seu caminho. Girei o volante, uma enxurrada de luz iluminando o beco em que me encontrava. A poeira rodopiava e dançava, pequenas partículas entrando e saindo das sombras que subiam no céu noturno. Eu engatei a marcha e pisei no acelerador mais uma vez, para grande desagrado do meu carro. Ele gemeu e rangeu, mas finalmente decolou ao longo do beco. Se não fosse pelo som de motor, tenho certeza de que poderia ouvir a batida constante do meu coração, que parecia que poderia disparar do meu peito a qualquer momento. As sombras também dançavam e balançavam, abrigando segredos sombrios e malignos, terríveis demais para a mente humana compreender. Elas pareciam contar histórias de jogos passados e as pessoas que foram vítimas deles. Rapidamente, me encontrei no final do beco e na entrada da estrada que passa pelo meio da cidade. É um retão a partir daqui. Larguei o freio e coloquei o carro na segunda marcha quando fiz a curva, olhando para outro beco do outro lado da rua. Eu gostaria de não ter olhado. Ele tinha as mãos para cima. Ela tentou se defender sozinha. Suas costas estavam pressionadas contra a casa que ficava na esquina da rua. A criatura que eu tinha visto antes estava pairando sobre ela, agarrando parte de seu cabelo com tanta agressividade que eu juro que pude ver seu couro cabeludo se erguendo do crânio. Ele arrastou seu rosto para cima e para baixo em seus braços, ao redor de seus ombros, através de seu cabelo. Parecia estar cheirando ela, avaliando o seu medo. Aquilo levantou a mão, enrijecendo o braço. Então, mergulhou enfiando o braço profundamente em seu peito. Os gritos da mulher se transformaram em gemidos e depois em silêncio. Seu corpo relaxou. Seu medo e sofrimento se foram. Por um momento, fiquei com inveja. Então, aquilo puxou o seu coração. A criatura gritou e graniu, o que parecia um grito de alegria. Seu grito soou estranhamente semelhante ao que tinha ouvido quando o jogo começou. Eu me pergunto quanto dos 12 originais ele já havia apanhado. Eu não esperaria aqui para entrar no clube. Dei a esse pobre e velho carro tudo que ele tinha, derivando nas curvas e acelerando nas retas. O sinal de bem-vindo estava na minha frente, tão perto. Olhei no espelho retrovisor e ele olhou de volta para mim. Aquela criatura estava me seguindo de perto. Ele galopava e saltitava. Era grotesco, membros longos batendo na terra a cada passo. 3 quilômetros, 2 quilômetros, 1 quilômetro, 500 metros e depois 100 metros. O motor roncava com ferocidade crescente quando me aproximei dos limites da cidade. Então, pro meu horror, o carro gritou.
Ele continuou indo até parar a poucos passos da terra prometida. Se eu corresse, ainda conseguiria chegar lá. Com uma enorme descarga de adrenalina, quase arranquei a maçaneta da porta quando abri. Eu corri. Eu não sou muito rápido, mas tenho certeza de que poderia ter vencido o Usain Bolt em uma corrida naquele momento. Eu estava tão perto. Eu estava tão perto. Eu podia sentir o gosto da liberdade, o ar fresco do outro lado. Então, naquele momento, eu tropecei. Eu não pude ver muito. Meu rosto estava plantado quando ele agarrou meu tornozelo e me puxou para trás. Alguns tentam correr, alguns tentam lutar e alguns tentam se esconder. Mas no final, é uma história tão velha quanto o tempo. Se você foi sorteado na loteria, o que você ganha é um golpe de misericórdia.